Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, com a Nath Kreuser. Olá! Eu tô bem animada. Ai, meu Deus, já começou. Eu tô muito animada, gente, porque a gente combinou isso há muito tempo, Sim. né? E não tava rolando. Eu tava assim, gente, tem que acontecer. Antes da gente começar os casos, vou tocar aqui alguns áudios. Quais são os monstros de infância de cada um? Oi, Mabê. Oi, Nath. Meu nome é Giovana e eu vim contar meu medo de infância, que é muito específico. Eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum, era um dos programas que eu mais gostava de assistir na TV. E o meu maior medo era o Godofredo, que vivia nos esgotos do castelo, né? Eu não tinha medo do mal, mas eu tinha muito medo do Godofredo, porque ele era uma criaturinha assim, meio bizarra. Então, sempre que começava a passar, e nos canos do castelo, que apareceu o Godofredo, eu tinha que trocar de canal, porque era uma coisa que eu tinha até pesadelo à noite. Então, assim, é um trauma muito grande de infância meu. Eu não sei se tem mais gente que sofreu com o Godofredo, mas até hoje, quando eu vejo a foto, eu sinto um pouco de desconforto. É isso, um beijo. Amo o podcast. Gente, e aí? Você tinha medo? Você assistia? Eu assistia, mas eu não tinha medo do Godofredo. Eu acho bem específico realmente, mas eu adorei. Não, eu adorei. Mas sabe que é um medo que a galera manda bastante, viu? Tipo assim, parece que a galera tem bastante medo do Godofredo ou do mal. Porque o Godofredo era tipo um assistente do mal, né? Aham. E então, tipo, o mal andava também nos canos do castelo e eles eram vilões, né? Então, enfim, tinha um jeito, assim, meio assustador mesmo. Meio creepyzinho. Então, eu morro de rir quando alguém manda isso, porque é isso, né? Quando a gente vai olhar, eu tava discutindo no episódio anterior. Bom, não vou lembrar qual episódio agora. Mas, cara, o Coragem, o Cão Covarde, se você assistir hoje em dia... Eu sempre falo, você já assistiu esses desenhos hoje em dia? Não, mas eu tenho uma percepção que era bem medonho pra época. Era muito medonho. Eu assisti faz uns 2 anos e eu falei, gente... Isso era pra criança. É aterrorizante. Não, é aterrorizante. É aterrorizante. Então, assim, eu morro de medo, mas quem nunca, né? Eu acho que depende, tipo, que nem Castelo Rá-Tim-Bum, eu via de uma perspectiva muito positiva. Então eu gostava muito, tipo, das músicas, do ratinho, sabe, lá. Tomando banhinho. Da passarinha lá, eu esqueci o nome Ai, agora. eu amo. Então, tipo... Que som é esse? E ela era muito chique, né? Os passarinhos, né? Porque eram mais de um. Então, e aí eu acho que eu não tenho essa visão tão aterrorizante. Talvez se eu visse hoje em dia, algumas coisas ia ficar meio... Cara, eu falo muito. Eu era apaixonada também. Eu amava o Castelo Rá-Tim-Bum. E eu fui uma criança muito imaginativa. Eu fui uma criança, tipo assim, muito limitada, entre aspas, no sentido de acesso, assim, porque, tipo, eu morava no interior, sabe? Então eu não tinha acesso às mesmas quantidades, as mesmas coisas que a galera de uma cidade grande tinha, assim. Então eu me ia muito, assim, pela criatividade, pela invenção que eu fazia. Então eu brincava muito sozinha. Eu fazia muito essa coisa, assim. Então, não sei, acho que pra mim o castelo era isso, sabe? Era como se eu estivesse brincando. Ai, que legal. Vamos pro próximo, que é da Stephanie. Oi, Mabê. Oi, Nath. Tudo bom? Tô eu aqui de novo, porque eu tava ouvindo o episódio anterior e me desbloqueou um medo de infância que, meu pai amado, eu lembro que eu fui com a escola no Parque da Mônica e eu tinha medo daqueles bonecos pendurados em cima do carrossel, em cima do parque e tudo mais. Eu achava que a Mônica ia sair de lá pra me bater com o coelhinho. Pensa, uma louca de 8 anos achando que a Mônica ia sair de lá de cima com o coelhinho, que o Horácio ia vir correr atrás de mim. E meu pior medo foi quando eu fui no banheiro e tava todo mundo indo pra fila para poder voltar para os ônibus, e eu falei que eu precisava ir no banheiro, e eu tive que atravessar aquele parque com aqueles monstros parados para mim, que eram monstros, né? E, eu quase borrei as calças, mas era isso, eu tinha medo desses monstros gigantes, que para mim, né, na idade de 8 anos eram monstros, e,
Nossa, me dá até aversão de lembrar disso. Eu lembro que eu saí correndo e cheguei na professora correndo. Ela, o que foi? Eu, nada não. Meu medo era ficar presa também no parque com esses bichos e eles virem me pegar de noite. Um beijo. Meu Deus. Você chegou aí no Parque da Mônica quando criança? Cara, eu confesso que eu não lembro. Aham. Tinha o Parque da Xuxa, não tinha? Ou não? Eu que tô Ai, não muito me doida. lembro. Devia ter, mas eu realmente não me lembro. Que eu lembro que era alguma coisa assim. Ou eu fui no da Mas Xuxa. em São Paulo, se você acha? existisse. É, assim. E o da Mônica. Mas eu acho que, tipo, eu era muito nova. Então eu não vou Não vai lembrar. inventar isso. Mas eu tenho uma história do Beto Carreiro. Quando eu era muito pequena, eu fui. Não lembro absolutamente de nada como era lá. Mas eu lembro especificamente. Aí eu também não sei se eu tô inventando a minha cabeça. Aquelas Mas... coisas que a gente nunca sabe se é verdade ou se é a cabeça que criou. É, sabe, tipo, que nem montanha-russa no escuro? Aham. É, lá eu lembro que tinha um que era especial ou de dinossauro ou do Jurassic Park. E aí você andava dentro de um metrô. E aí os dinossauros estavam, tipo, aí o metrô tava sem o teto do metrô. E os dinossauros estavam assim, tipo... Como se fosse entrar, sabe? Então eu lembro de eu ficar muito impressionada. Não com medo, mas muito impressionada, sabe? Tá. Tipo como se o teto do metrô tivesse aberto e os dinossauros estivessem tentando entrar onde as pessoas estão. E era uma montanha-russa no escuro. Nossa, parece assustador. Acho que eu teria medo hoje. Eu achei sensacional. Eu morro de medo de montanha-russa. Eu fico apavorada. Mas, cara, eu fui no Parque da Mônica, mas... Eu tenho algumas lembranças de lá. Eu lembro de pegar a fila pra pegar autógrafo deles, né? Que eram os bonecos. Que ela fala aqui que ela fica com medo, mas eu amava. E eu tenho uma memória muito X, assim. Porque você não podia entrar de tênis. Você tinha que deixar o tênis numa, tipo uma chapelaria, sei lá, só que de uma tenisaria. E aí você ficava com uma cordinha com o número do seu sapato. Só que assim, gente, é um monte de criança, né? Tipo assim, óbvio que um monte de criança perdeu. Eu lembro que na hora de ir embora, foi um inferno. Eu lembro que eu ficava apontando, tipo, não, mas o meu tênis é aquele ali. E aí, na minha cabeça, eu não voltei com o tênis que eu queria. Eu não sei se isso realmente aconteceu. Ou se, tipo, foi só uma lembrança esquisita mesmo, sabe? Mas na minha cabeça, tipo, não, pegaram o meu tênis. Eu falei, não, mas o meu tênis não é esse aqui. E aí só deram e, tipo, foda-se. Porque eu fui de excursão, né? Eu morava no interior e tal, então era um ônibus. Aí era mais diferente, assim, não era que eu podia ter acesso ao parque fácil. Então se eu perdesse o tênis ali, perdeu, entendeu? Não vou mais voltar pra lá. Tipo, eu vou voltar pra Minas e tal. Então é muito engraçado pensar nisso. O medo de perder o tênis. O medo de perder o tênis. Bora pro próximo. Oi, Mabê. Oi, Nath. Quem fala aqui é Beatriz, de Recife. E eu queria falar meu monstro de infância, que na verdade era um sonho recorrente que eu tinha quando eu era criança e que me fazia morrer de medo de dormir e ter esse sonho de novo. E o sonho era o seguinte, era um pesadelo, na verdade. E tava eu e meus irmãos e minha mãe correndo de um robô de papelão. Um robô de papelão. Tipo, várias caixas empilhadas, assim, com um rostinho de robô desenhado e acho que uns ferrinhos, assim, fazendo os braços dele. E ele, de alguma forma, estava correndo atrás da gente. Meus dois irmãos estavam correndo na frente e minha mãe estava segurando minha mão atrás, correndo comigo. A gente entrou numa casa aleatória no meio da rua e todo mundo começou a se esconder por debaixo dos móveis. E os móveis, assim, eram iguais aos do meu quarto, organizados de uma forma diferente. Meus irmãos ficaram escondidos embaixo de uma cama cada um e eu escondi embaixo de uma penteadeira de vidro, bem transparente. Não sei nem como isso é considerado um esconderijo, mas tudo bem. E minha mãe se escondeu atrás da porta. Aí o robô, quando ele entrou, ele abriu a porta com muita força. Ele bateu a porta assim e entrou, olhou, chegou perto de mim, não me viu, não sei como, e foi embora. Aí eu pensei, eu ficava muito, muito aliviada quando ele ia embora. E eu e meus irmãos, a gente saía do esconderijo e ia procurar minha mãe atrás da porta. Abria, no caso, fechava a porta pra falar, mãe, ele foi embora finalmente. E eu dava de cara toda vez com a minha mãe, o corpo da minha mãe em pé, com o pescoço todo cortado, Meu Deus, caído de lado, pendurado por apenas um fiozinho de pele. Meu Deus! E eu não sei por que eu sonhava isso toda vez, mas era aterrorizante.
Nossa, eu fiquei apavorada. Meu Deus, sim. Meu Deus, que sonho mais... Nossa, tenso. É muito louco, porque eu acho que o sonho recorrente assim, você sonha a primeira vez e te traumatiza. E eu acho que é por isso que você deve continuar sonhando, porque ficou impregnado na sua mente. É muito louco isso, né? Os sonhos recorrentes, assim. Tipo... Porque eu acho que, pelo menos, são poucos sonhos recorrentes. Quando eu era criança, eu tinha um sonho muito específico recorrente, que eu cheguei a escrever uma história, que era... Gente, era uma coisa muito viajada, que era uma centopeia rosa, tinha 3 botões e eu voava nela. E eu lembro que eram 3 botões tipo semáforo, assim, vermelho, amarelo e verde. E um outro sonho recorrente que eu já contei aqui, que era de culpa, que eu senti e tal. E eu tenho um terceiro sonho recorrente, mas o que eu acho mais doido disso é que, tipo assim, toda vez que eu sonho, parece que eu sonho no mesmo momento. Tipo, nunca é um pouquinho antes ou o final da história, sabe? Tipo, parece que eu chego no mesmo momento da história. E eu queria, tipo, pô, já que eu tô sonhando recorrente, será que eu não podia começar no início, sabe? Tipo, como é que começou essa história? Dá um pause e o play. Onde que eu conheci essa centopeia, entendeu? Tipo assim, ou então qual que é o final dessa história? A gente vai ser amigas pra sempre, sabe? Umas coisas meio assim. Então, pelo menos, eu acho que é bom até perguntar, assim, galera, vocês têm sonhos recorrentes? Você responde também o que você acha. Tipo, vocês sempre sonham o mesmo ponto? Ou alguma vez vocês já sonharam, tipo, a continuação? Você lembra? Eu já treinei minha cabeça pra voltar ao sono, mas tipo assim, eu tô sonhando, e aí eu falo, não, tava muito bom, quero saber, e eu me forço a voltar a sonhar. Que tudo! E aí eu volto pro momento que tava, sabe? Mas eu tive 2 sonhos recorrentes que também eram repetições, que são bem bizarros. Você quer contar? Posso contar? Claro. Um é até engraçado que ele falou do robô de papelão, mas era... Mas só perguntar uma coisa. Eles são recorrentes no sentido que você, tipo... Você sonhava isso criança, adolescente, nananã? Ou é mais, tipo, sei lá, nos últimos 3 anos? Ah, não. Faz muito tempo que eu não tenho sonho recorrente, assim. Esses mais de controle de sonho é mais recente. Tá. Mas até porque eu também comecei a ter paralisia do sono. Tipo, a pessoa toda errada, Toda né? cagada. A paralisia do sono é puxado. É puxado. Mas os recorrentes eu era mais adolescente. Aí um deles era... que eu tava indo pra escola, era o caminho que eu sempre fazia todo dia. Uhum. E aí eu via um moço, sabe que nem os moços que recolhem papelão na rua? Sim. Só que ele recolhia isopor. Isopor. Tipo, muito específico. E aí Muito. eu ficava olhando assim pra ele, né? E aí nisso eu batia numa pessoa. E aí eu olhava pra pessoa, ela tava com uma cara meio macabra, segurando uma faca. E aí eu saía correndo. E aí eu pedia ajuda pra uma galera perto de um ponto de ônibus. E era como se eu não existisse, como se ninguém me ouvisse. Então, tipo, eu chacoalhava as pessoas e as pessoas ficavam paradas, assim. Meu Deus. E eu ficava, socorro, alguém me ajuda. E o cara, tipo, atrás de mim. Esse é um sonho. E aí eu sonhei ele... Mas você sabe por que as pessoas não te viam, né? Porque na hora que você trombou com ele te matou. Pode ser. Já sabe que aquelas que já solucionam, né? Ele te matou, você tava lá gritando pras pessoas, era só o seu espírito. Era mesmo, assim, exatamente. E aí eu lembro que eu sonhei isso de novo na semana seguinte, que eu tive esse sonho. E aí eu fiquei muito tempo sem ter esse sonho. Sei lá, vamos chutar 3 meses pra mais. Aham. E aí, quando chegava nesse momento que eu trombava com ele, ele falava... Oi, lembra de mim? Meu Deus! Eu juro pra você. E aí Pelo amor de Deus. E aí a mesma coisa, eu pedindo ajuda Nossa, e acabava... Credo! Meus sonhos são pesados, Nossa. Mabê. Você quer que eu continue também? Eu quero. Eu não sei se as pessoas vão querer depois. O episódio acabou, né? Os 5 primeiros minutos só que eu vi. Daqui 10 anos vão ter pessoas falando: Mabê, eu tive um pesadelo com aquele episódio do sonho recorrente. Mas vai virar um monstro de adulto, né? Que a gente fala que já é monstro de infância, vai virar monstro de adulto. Mas, cara, que... Nossa, é porque é isso. São coisas triviais. Tipo, uma pessoa assustadora com uma faca na mão... Que fala, oi, lembra de mim, porra. É sinistro. É só isso. E a cara dele era muito macabra também, sabe? Mas ele tava, tipo, uma máscara.
Não, ele só era muito feio. Gente, o que aconteceu? Eu fui possuída no meio. É um moço. Mas era uma máscara ou era... Não, tipo, Não, era ele tinha uma cara sinistra. Tipo, meio que nem slasher, assim, sabe? Assassino slasher. Sei, tá ligado? Cara, nossa, macabro. Gente, então é isso, né, galera? Tá bom. Então é isso, valeu. Bom, vamos pro áudio do Ruston. Ruston é famoso já. Ele é operander, então bora ouvir. Oi, Mabê. Oi, Nath. Eu sou o Ruston. Eu sou muito fã do Modus Operandi. Conheci a Mabê lá e continuo acompanhando ela aqui, no caso Bizarro. Pra onde ela foi, eu vou também. Ai, tudo. E por falar de pra onde eu for, eu vou, quando eu era criança, o meu grande medo era de um dia ser possuído por um demônio, por um espírito maligno, Normal. algo do tipo. Então eu tinha muito Dia medo de ter normal. contato com coisas que na minha cabeça passassem assim, meu Deus, isso vai fazer com que um espírito venha e entre no meu corpo. Porque eu era uma criança muito católica e essa coisa do demônio, né, as pessoas sempre faziam maior auê. E aí, por que eu falo disso? Porque acho que um dos maiores sustos que eu tive envolvendo isso foi um dia que meu tio falou assim, olha aqui esse vídeo. E era aquele vídeo que mostrava o quadro da Mona Lisa e tinha uma inscrição que dizia assim, olhe mais perto. E aí eu ficava mais perto. Até que aquele vídeo se transforma na cara da menina do Exorcista, ela dá um grito enorme, assim. E quando eu era criança, eu lembro que aquilo me assustou tanto, que eu tive medo de eu ter sido, sei lá, possuído a partir do momento que eu vi aquele vídeo. Eu não sei por que eu pensei isso, mas eu lembro que eu comecei a chorar, eu fiquei desesperado. E eu ficava me olhando assim no espelho, eu lembro nitidamente, assim, pensando, meu Deus, será que eu já tô deformado? Será que já tem um ser dentro de mim? Nossa, eu tinha muito esse medo. Eu acho que isso eu carrego até hoje porque eu tenho muito medo de filmes que mostram obsessão, possessão, essas coisas do tipo. Porque eu acredito, né, também no sobrenatural e essas coisas. Então acho que esse era o meu maior medo da infância. Muita gente aí com medo do demônio. Hoje em dia, que eu já tenho uma outra forma de enxergar o mundo, outra construção, nem tenho mais esse medo todo. Mas assim, me pegava bastante quando eu era criança. Gente, puxa, o medo do demônio, acho que ele é muito universal da criança, né? Sim. Assim, a gente morria de medo. Mas eu ri muito do tipo, porque esse da menina do Exorcista é um que também é bem recorrente aqui. Porque ele era aquelas pegadinhas, né? Que tem até hoje, que, gente, isso é muito mau gosto. E de muito mau gosto, a gente normalizou muito isso, né? Que aquela coisa... a que eu me lembro que eu via do Exorcista era um carro na estrada e que falava que era isso, tipo, aproxima pra você ver melhor o carro. E quando, né, você chegava com o rosto próximo, aparecia o rosto da Reagan, né, do Exorcista, totalmente fodida, e aí aquele barulho bizarro. Então, eu lembro que a primeira vez que eu assisti um vídeo e eu vi isso, que eu comecei a chorar, fui dormir com a minha mãe, tipo, fiquei muito traumatizada. E então era um negócio desesperador, mas eu morri de rir que ele sentiu que ele foi possuído com aquilo. Cara, mas é engraçado. Essa época, tipo, dos anos 90 aqui no Brasil, tinha muitas coisas que eram medonhas. Tipo, no Fantástico mesmo, Sim. tinha aquelas coisas da Bruxa de Blair. E, tipo, eu não sei se você lembra, é que essa história me lembrou isso. Tinha um site, eu não lembro o nome do site, mas que se você também ficasse olhando pro olho, você poderia Com certeza era assustador.com. Era esse. Esse é o site mais citado aqui. E aí tinha, tipo, eu acho que era um olhinho no canto da página. E aí, se você ficasse olhando, você entrava em transe, um negócio assim, sabe? E aí... Eles tinham várias dessas coisinhas, né? eu lembro da época do colégio, todo mundo, tipo, vamos testar. Então, tipo, que medonho, sabe? Traumatizou uma Sim. geração inteira. A menina do corredor, lembra? A menina do corredor. Não lembro. Com um bicho de pelúcia segurando. Não. Nossa, talvez você lembre se você ver essa foto, porque... Minha memória me tudo salvou, apagou. É tudo dessa época, mas tinha muito. Eu era um pouco obcecada com esse site, mas eu sempre fui muito obcecada com essa coisa de possessão demoníaca. Eu sempre gostei muito de filme de possessão demoníaca. Não sei, eu achava muito curioso e tal. Morria de medo, mas adorava. E eu gostava muito de Raul Seixas, né? E falava muito sobre isso, né? Que o Raul Seixas, ele tinha um pacto com o diabo, ele mesmo fazia piada com isso. Uhum. Acho até que ele chegou a falar sério uma vez. E Era ele confirmando, né? Ele confirmando, não, realmente eu fiz.
Não, eu acho, assim, um dos homens mais geniais, assim, um músico maravilhoso. E as letras, enfim, eu era apaixonada pelas letras do Raul Seixas, mas tinha uma música que é A Mosca Pousou na Minha Sopa, que eu... não sei se você já ouviu falar, se você lembra disso, mas é tipo... É uma música que ela tem vários... durante a música, ela vai te deixando, às vezes, num lugar meio esquisito, assim. Um lugar meio de confusão, sabe? A própria melodia. Que eu não posso tocar ela aqui, senão até tocava pra gente ouvir, mas aí vou... Sei lá o que pode acontecer. Caiu e aí dá um problema no episódio. Mas eu vou pôr nos stories, gente. Vão lá em Caso _bizarro, lá no Instagram, que eu vou colocar, eu sempre coloco, tô começando a colocar, na verdade, agora, no feed. Então vai ter a foto do rostinho da Nath. E aí vocês vão olhar que é um carrossel, vai ter várias informações ali. E quando é música, quando é algum link, vai nos stories e fica lá também salvo nos destaques desse episódio. Então... vão lá depois pra vocês darem uma olhada. Eu vou colocar essa música, que é... Essa música é maravilhosa, enfim. E tinha essa história de que se você colocasse ela pra trás, ele falava, eu amo o demônio, não sei o quê. E aí eu ficava colocando a música... Aí tipo, escute a música pra trás. Aí eu escutava, eu ficava ouvindo. Aí chegava com o ouvido perto, eu ficava tentando entender. Tinha aquelas piras da Disney também, né? De você ver coisas no filme da Disney. Então era muito... Eu sabia, ou eu imaginava que tudo era mentira. Uhum. Eu já tinha essa percepção, mesmo criança, de que era tudo, tipo assim, pra chocar. Eu não tinha medo de verdade. Eu não acreditava de verdade que, tipo, o Raul Seixas fez o som de uma forma que na hora que você coloca ao contrário, vai falar, eu sou o demônio. Tipo, eu não acreditava nisso. Uhum. Mas eu era fascinada com a mente de alguém que queria isso, entendeu? Alguém que senta um dia... e escreve, tipo... Tem uma história que eu amo muito, que a Britney Spears teve um caso com um dos príncipes, né? Acho que é o príncipe William. E aí ele acaba que eles estão conversando por videoconferência. E ela acaba vendo, sem querer, ele virar reptiliano. Tipo, ele vira um réptil na frente dela. E aí ela descobre assim, tipo assim... Meu Deus! Isso, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas é uma teoria muito falada, que a Britney Spears ficou meio doidona e tal por conta disso. Só que assim, mano, se você for olhar tudo que a Britney Spears viveu, ela tem mais do que motivos pra ter tido problemas, pra ter, tipo, transtornos mentais. Porque ela teve uma vida de merda, né? O paparazzi, tudo em cima. Mas a galera, tipo assim, não. Ela viu sem querer o príncipe William transformando num réptil. E aí, por conta disso, ela sabia um segredo e isso fez ela deixar. Então, assim, por mais que muitas vezes eu despreze também muito dessas histórias, é um pouco fascinante a mente de quem cria, sabe? É uma mente criativa, uma mente criativa. Então eu era meio fascinada com isso, assim, com o site do Assustador e as coisas que mostrava. E eu acho que isso tem o poder de traumatizar muitas pessoas. Tipo, eu acho que eu assisti filme de terror muito cedo. E aí me tornou uma adulta um pouco medrosa, sabe? Tipo, um filme que eu lembro vividamente, que eu adorei quando eu vi quando criança. E hoje em dia eu não consigo assistir, eu tenho medo. É O Exorcismo de Emily Rose. Nessa temática de possessão. Nossa, eu tenho muito medo. Quando ela começa a contar 6, né? 666. Eu fico... meu Deus! Eu quero desligar a TV, sabe? Medo. Mas você dá... Tipo, hoje em dia você já evita um pouco. Evito. Eu hoje... Assim, eu tenho ido mais pra uma área de curiosidade, de vamos tentar de novo. Porque tiveram obras que eu amei e que eu entendi o terror de uma forma diferente. Lógico, tem muito a ver com a época, né? Mas, tipo, A Maldição da Residência Rio, A Mansão Bly lá e tal, foram séries que elas têm um teor bem assustador, mas que eu consigo ver, tem uma análise aprofundada. Tá certo que, assim, eu acho que os filmes de terror antigos também tem. É que eu não tinha essa visão, esse ainda, olhar, esse olhar pros filmes. Cara, sabia que A Maldição da Residência Rio eu não consigo assistir? Por quê? Cara, porque eu trabalhava com a Netflix, né? Eu já falei aqui algumas vezes e tal. E quando eu assisti A Maldição da Residência Rio, eu ia fazer uma campanha, né, da série. Assim, só pra explicar rapidamente, a gente trabalhava no marketing da Netflix. Então, por exemplo, se uma série lançava em novembro, eu começava a trabalhar nessa série em janeiro, em fevereiro. Tipo, é muito tempo antes, muito. Pra quando chegar o momento... Claro, variava, né? Mas quando chegava o momento de falar sobre essa série e tal, eu já tinha assistido ela... Tipo assim, eu já tinha assistido ela
meses antes, já tinha, sabe, consumido tudo, tal, nananã. E eu trabalhei nessa série. E quando eu recebi ela... Uma coisa que muita gente também não sabe é que, às vezes, demora um pouco pra, tipo, entre... como é que fala? Entre gravar e tal, e colocar os efeitos especiais, demora bastante. Sim. Então, quando eu recebi ela não tinha os efeitos especiais. Tinha, por exemplo, sei lá, tinha uma pia e, de repente, aparecia uma barata. Aí tinha um texto assim, barata aqui. Sabe? Sim. Então, você tinha que meio que imaginar. Eu já recebi screener, assim. Então, era isso. Então eu tive que assistir. Eu assisti, tipo, 1 episódio e meio, mais ou menos. E pra poder, tipo, trabalhar, enfim, numa parte dessa campanha. E depois me jogaram pra uma outra campanha. Mas durante esse episódio e meio, tinha tanta coisa que, tipo, imagina tal coisa aqui, que isso começou a me dar um terror. Tipo, isso me deu terror. E aí eu não tive coragem de assistir. Tipo, só uma vez que eu coloquei assim, daí eu vi uma das cenas. E a cena era tão assustadora que eu falei, eu não quero mais ver o resto. Porque eu já meio que sabia o momento que ia ter, assim, as coisas. Mas eu não sabia como ia ser. Era tipo os fantasmas que eles falavam? Vai, sei lá, então, fantasma. As cenas, eram cenas. Porque assim, pelo que eu leio que a galera fala, não é uma série de dar muito medo. Tipo, não tem muito jump scare. Não. Mas tem alguns. Tem. Né? E aí eu comecei a. Tipo assim, eu fiquei nessa noia. Tipo, eu moro sozinha, eu não vou dar conta. Só que é muito idiota, porque eu assisto muita coisa de terror. E, pô, eu gravo com as bizarras, sabe? Eu tô consumindo o tempo todo. True crime, terror, possessão, não sei o quê. E aí eu não entendo porque que eu tenho isso como mansão. Mas eu acho que você mesma falou que você é muito imaginativa. E aí eu acho que você foi pra... A nossa cabeça sempre vai pra um lugar pior. Então eu acho que você deve ter ido... Tipo, você já consome tanto. Aí você sabe o que é, sei lá, o que é o pior. E aí você foi pra esse lugar, sei lá. Sabe? Eu acho que aí eu peguei um negócio dele. Mas eu morro de vontade de ver, porque falam tão bem. Eu gosto tanto do diretor. Consumo tudo que ele faz, mas eu não consegui consumir. Essa é uma grande dor minha. Que dó. Mas eu vou me comprometer a assistir e falar sobre, porque agora eu peguei. Mas vamos lá, vamos ouvir o último monstro de infância e é da Anne Carolina. Oi, Nath. Oi, Mabê. Meu nome é Anne Caroline. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu convivi muito com histórias de terror, assistia muitos filmes de terror, então eu nunca tive muito medo das coisas. Eram histórias pra mim até que normais, de nome do saco, essas coisas, mas eu me lembrei que eu tinha muito pavor daquele filme AI, Inteligência Artificial. Eu tinha muito pavor daquele menino, o David. Eu achava muito macabro a forma engessada dele. Ele era um robô, beleza, mas ele era muito esquisito. Eu tinha um pavor muito grande daquele menino com aquela mãe dele. Parecia uma relação tão tóxica. E quando você é criança, você não tem noção das coisas, robô, né? Parecia tudo muito, muito pior do que era. Mas eu tinha muito pavor, principalmente daquele pedido que ele faz pra fada, que ele quer viver um último dia de vida com a mãe dele. E aí ele passa o dia inteiro olhando pra ela fixamente, assim, com um olhar de psicopata. Meu Deus, eu tinha muito medo daquele menino. Eu não gostava de assistir aquele filme de jeito nenhum. Toda vez que eu assistia, eu me sentia muito mal de ver aquele jeito daquele menino, aquele gigolô também, que era amigo dele. Eu não lembro o nome do autor agora. Eu amo gigolô. Também tinha um jeito muito esquisito. Eu morria de medo daquele filme. E eu adoro vocês, gente. Beijo. Não nada, eu odeio, eu morro de medo. Eu amo que ela morre de medo, mas eu assisti mais de uma vez. Cara, eu não me lembro desse filme. Eu também não. Eu queria muito lembrar pra poder falar sobre isso. Calma aí, deixa eu pegar aqui umas imagens que, sei lá, transportem. Nossa, gente, Mas assim, de uma forma geral, eu lembro que ele era creepy. E eu acho que ele remete a um medo muito genuíno que a gente tem da tecnologia, né? Que o Black Mirror, né, se tipo... Cresceu nisso, foi nessa onda total, que é o nosso medo com a tecnologia, com o que a gente não conhece, com
Imagina, robô já... Tipo, tudo que a gente viu de robô nos anos 80, nos anos 90, é essa estética que a gente tem. Alguém que vem pra matar, é alguém que tá com ódio do humano, é alguém que foi criado e depois deu errado. Né? Então, assim, a gente meio que foi criado pra ver robô dessa forma, né? Então, acho que faz todo sentido a gente ter um certo medo, assim. Sim. Eu acho que... Sabe uma coisa que eu tinha muito medo por causa de filme? Era tsunami. Tipo, impossível ter no Brasil. Verdade. E eu tinha muito medo de tsunami por causa terremoto. de filme, sabe? Que a gente Sim. via muita coisa de Hollywood. Nossa, eu consumia muito filme com essas catástrofes. Tipo, isso que você falou agora me lembrou muito. Assim, eu assistia muito filme de tornado. E realmente é uma realidade que a gente aqui no Brasil não tem a menor ideia, né? Nunca vivenciou. Infelizmente, Estados Unidos, Japão tem... enfim, outros países têm... México, cara, tem umas experiências com terremoto pesadas e tal. Mas a gente aqui não teve isso, né? A gente tem, enfim, outras tragédias. Mas é isso, a gente assiste o filme e aí ficava obcecado. Eu lembro, assim, vários filmes que eu via de terremoto. Eu morria de medo de tornado. Morria de medo. Que é aquela vibe de que a casinha tá saindo junto no vento, sabe? A vaquinha. É sempre essa vibe, assim. Não, e é engraçado esse medo de tsunami, por exemplo, porque quando eu aprendi a furar onda, eu ficava pensando, por que as pessoas não furavam? Como se fosse, né? Super simples, total. Gente, coisa de criança, né? A gente nunca sabe. Bom, então agora vamos falar sobre o seu monstro de infância. Antes da gente começar, me conta aí um monstro de infância que você tinha. Algum medo que você morria quando você era criança. Cara, algo assim. Eu tenho vários, eu ficaria horas aqui, vários traumas. Você era uma criança medrosa? Nossa, muito. Quando eu penso, hoje em dia pensando, eu falo, nossa, eu achava que eu era mega corajosa, porque eu consumia muito essas coisas, né? Mas, cara, eu tinha muito medo de ET. Eu ainda confesso que eu tenho um pouco de medo. Porque eu também consumia muitas coisas, tipo, Sinais, pra mim, era um filme aterrorizante. Gente, esse é o filme mais citado, no caso bizarro, é impressionante. Ele é assustador. Porque tem a cena do Brasil e aí a gente fica assim, tipo, aí, tá aqui no Brasil. Porra, tá aqui. Não, mas é um... Acho assim, hoje se a gente assistir, talvez a gente ache meio bobo. Eu quero rever, faz tempo que eu tô falando disso. Mas naquela época eu lembro que esse filme me deixou muito nervosa. Ele tem coisas que me transportam até hoje, assim. Por exemplo, sabe aquele Nope? Sim. Tem uma cena, não é um hiper spoiler, mas tipo, tá lá no estábulo, né? E aí, me lembrou muito umas cenas que tinha, assim, nos Sinais também, de tipo, de ligar, assim, a luz, aí, tipo, porque eu vi algo, aí não tem, aí, tipo, do nada, tá, aí tem um vislumbre, assim, sabe? Ou, tipo, em cima No telhado. No telhado, faz bastante essa cena. Então, e aí, eu acho que... Eu fiquei com muito medo. E eu também, na época, eu frequentava locais que acreditavam nisso. Então, toda essa parte, por exemplo, do sul de Minas e de pirâmide e tudo mais, eu acabava tendo contato com essas histórias. Então, eu tinha muito medo. Aí via, sei lá... Você cresceu onde? Em São Paulo mesmo, só que meu pai, ele sempre frequentou um lugar que se chama Eubiose. E aí lá no sul de Minas tem vários templos, né, que eles chamam. E aí tinha essa vibe meio extraterrestre, tipo, nas histórias do local. Eu sou do sul de Minas, né? Tipo, então... A gente basicamente respirava alienígena, impressionante. Então... Gostava de muito. E aqui em São Paulo, tipo, meu avô morava em Peruíbe. E lá também tinha umas coisas, tipo, de Guaraú, que é uma ilhinha lá de Peruíbe. Que nossa, e tinha... uma montanha específica que era... Como fala? Tipo, passagem, né? Então, Portal. E aí, eu acho que eu cresci muito nesse ambiente, assim, que eu fui ficando aterrorizada até hoje. Assim. Gente, alienígena sempre vai ser um bom medo pras crianças. Você é dos anos 90, né? Sim, eu sou de 92. Então, mas o início dos anos 90 e os anos 80 todinho, acho que a gente foi muito...
pega pelos alienígenas, por tudo que passava na televisão, chupacabras, autópsia do ET no Fantástico. Assim, gente, assim, sério, não dá. Foi uma época que, assim, eles estavam tentando nos traumatizar e eles conseguiram, entendeu? Eles foram bem-sucedidos. Cara, recentemente eu fiz uma publi que era pra falar sobre medo de infância também. E foi, eu acho que o texto mais genuíno da face da Terra que eu mandei pra provar, sabe? Que era contando um filme que eu tinha assistido quando criança, que era tipo assim, o menino, quando ele sentia medo, ele colocava a mão debaixo da cama, porque o cachorro lambia. E aí ele tava ouvindo uma goteira no banheiro e ele continuava com medo até que ele foi lá checar. E aí quando ele foi checar, era um cachorro enforcado e no espelho escrito, humanos também sabem lamber. E depois a cena com o cara debaixo da cama com uma faca, assim, macabra e tal. E aí eu nem sabia o nome do filme, eu sabia dessa Mas cena. Mas isso é uma lenda urbana. Então, e aí depois eu descobri que era uma lenda urbana, mas que foi reproduzida em vários filmes. Tem os filmes, né? O Lenda Urbana 1 e 2. E aí depois tinha um que era Acampamento. Inclusive, Lenda Urbana 1 e 2 é perfeito. Eu amo esses filmes. Era de 97, era Acampamento ou alguma coisa, assim, que reproduziram essa história. Essa história. E aí eu não sei qual foi exatamente o filme que eu vi. Deve ter sido um Lenda Urbana. Tava passando, tipo, sei lá, à tarde na TV, sabe? Tipo, não era Corujão da vida. Era à tarde. Sim. Inclusive, olha, eu até agradeço você ter contado, porque recentemente eu contei essa história. Eu li, na verdade, essa história de uma menina contando, só que ela contou um pedaço errado, ela esqueceu de uma coisa. E todo mundo falou, tá errado, tá errado, tá errado. Então, gente, finalmente vocês tiveram a história correta. Que é isso. É porque não tinha essa parte do final que era tipo, humanos também sabem lamber no espelho e tal. Que deixa tudo muito macabro, né? Então, não, essa história, gente, é uma história muito boa. Assim, a pessoa que inventou essa história, ela é perfeita. Porque você tem um humano que ficou lambendo uma pessoa e a pessoa não conseguiu perceber que a língua não era de cachorro. Então, assim, são muitas camadas, assim, eu sou apaixonada por essa lenda. E foi muito engraçado, porque eu mal lembrava. Aí a gente citou aqui recentemente, aí não citou o final que a galera, que é o mais certinho. E a galera falou, não, tem que falar. E eu tô pra falar faz tempo. Então, ó, gente. Agora veio. Foi sem combinar, a Nath trouxe aqui essa história pra vocês. E assim, é um ótimo monstro de infância, tá? Por via das dúvidas, se alguém lamber você embaixo da cama, dá uma baixadinha. Não, cara, eu fazia isso com os meus gatos, tá? Eu fiquei anos, porque, tipo, minha cama era daquelas que tinha vão embaixo. Eu parei de pôr a mão pra fazer carinho neles por muito tempo, assim, trauma mesmo. Traumas. Não, mas eu entendo da medo. Bom, bora pros casos? Bora. O primeiro é Correndo do Ouro. Oi, Mabê e Nath, podem me chamar de Ourina, né? Na verdade, o ouvinte pediu pra mudar o nome, então a gente colocou aqui esse. O roteirista colocou Ourina e bora pra Ourina. Vou começar esse caso dando alguns contextos pra história. Minha mãe nasceu na roça no interior de Minas Gerais. Ah lá, ó, já vem em Minas Gerais. Minha avó se casou com... A gente sabe, né? A gente sabe o que vai ter. Minha avó se casou com um homem que minha bisa não aprovava, pois ele não tinha dinheiro. Diferentemente da sua irmã, que casou com um rapaz que já tinha um dinheirinho. Com isso, minha bisa sempre maltratou muitos filhos da minha avó, mas era super carinhosa com os primos da minha mãe. Minha mãe e meus tios sofriam todo tipo de abuso físico e psicológico que vocês puderem imaginar. Sim, era uma coisa terrível. Na época que eu nasci, a minha bisa faleceu. Quando eu tinha 6 anos, foi a vez do meu pai falecer. Certo dia, minha mãe recebeu uma carta psicografada de uma amiga dela, dizendo vir do meu pai. E nessa carta ele pedia que a minha mãe levasse os meus irmãos e eu para alguma religião, qualquer uma. Aí você pensa, bom, ela virou espírita, né? Não, ela virou crente. Isso vai ser importante para a história. Uma noite, a minha mãe e suas 2 primas estavam na porta de casa, isso já em Belo Horizonte. E do nada, a prima mais velha dela começou a tossir muito. As outras 2 ficaram olhando e, de repente, essa prima começou a falar numa voz mais rouca e aparentando mais idade. Minha neta, e ela falou o nome da neta, né, que no caso é a mãe da Urina. Me perdoa, eu não fui uma boa avó. Agora eu sei.
Você foi minha primeira neta e eu te maltratei tanto. Eu não estou feliz onde estou. E só vou ficar se puder lhe fazer algo de bom. Eu sei que o seu marido morreu e você está com dificuldade de criar seus filhos. Quando estava viva, eu enterrei algum ouro perto da minha casa. Não é muito, não te deixará rica, mas vai te ajudar a cuidar das crianças por um tempo. Mas cuidado, só você pode ir buscar esse ouro, porque nesse lugar tem um enxame de abelhas, e elas irão atacar qualquer um que tentar roubar o que um dia foi meu. Estou dando a permissão somente a você de ir buscar. O que mais encontrar por lá, deixe como está, pois não te pertence. Gente do céu, imagina você tá na sala, sua irmã começa a tossir e fala esse textão. Sim. Eu ia desmaiar. E com uma voz diferente. E uma voz diferente. Bom, do nada, a prima da minha mãe voltou a falar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, minha mãe e minha outra prima olhavam pra ela com cara de espanto. Até hoje, a prima diz que não se lembra de nada. E há alguns anos soubemos que realmente existia um enxame de abelhas perto do local indicado pela Bisa. A casa não existe mais hoje, assim. Então, é tipo meio que desfizeram do terreno. Mas aí que vem o motivo da história da minha mãe virar crente ser um fator determinante. Ela nunca foi buscar ouro. Pra ela, isso era coisa do diabo. Que o tinhoso queria roubar a alma dela. Se ela pegasse esse ouro, ela estaria fazendo um pacto com o próprio capeta. Ninguém além da família sabe dessa história. Então ninguém nunca foi realmente lá pra averiguar. Afinal, né, só minha mãe tem permissão. Observação, não ia escrever esse e-mail, mas estava lavando louça enquanto ouvi o episódio com o Ivan Mizanzuki, onde aparece o fantasma do senhor João, que ficou esperando o resultado do exame de Covid. Eu fiquei putaça com esse velho, porque ele tá no além. E eu achei que no pós-vida a gente teria todas as respostas de tudo. Mas ele ficou esperando o resultado de um exame. Desculpa o texto um pouco longo, mas achei que dar o contexto pra poder também xingar o João. Beijos. Gente, que história é essa? Que bizarro. Eu ia ficar morrendo de medo. Puta, você ia buscar? Eu ia buscar, cara. Nossa, não tem nenhuma chance de eu não ir buscar. Tipo assim, não é nem pelo ouro, mas, cara, mano, a pessoa chega pra você e fala, tipo, meu, tenho a resolução dos seus problemas, enterrei um baú. Mano, não tem como, eu ia buscar. Eu acho que pela curiosidade de checar se era verdade, né? Não tem, assim, até hoje. Agora fora, você não pode levar uma pessoa com você, porque senão as abelhas vão voar na pessoa. Meio... Parece coisa meio... Tipo... Indiana Jones, um negócio meio assim, né? Parece mesmo essa vibe. Tipo assim... Cara, é muito... aliás, eu sempre fui muito viciada nisso. Não sei se é porque eu assisti muito Indiana Jones. Porque eu assistia muita coisa, sei lá, um pica-pau, desenhos assim, que tinha muita coisa de pirata. Uhum. Então eu sempre fui fascinada com essa coisa de enterrar tesouro, assim. Eu achava isso muito legal. Eu tinha uns sonhos, sei lá, se eu ia pra praia, a gente passeava numa caverna, eu sempre ficava assim, procurando um tesouro, sabe? Procurando alguma coisa, assim. Então imagina, isso pra mim seria a realização do sonho. A mulher, de repente, fala um lugar pra eu ir, nossa, eu vou agora. Eu iria fácil. Mas eu ia querer saber a informação, o quão perigoso é também ir sozinho. Porque também não tem problema ir sozinho. Então, segundo ela, não tem problemas se ela for, porque ela tá... Tipo assim, ela recebeu a permissão. Tá. Mas assim, porra, não sei. Acho que eu chamaria uma pessoa que eu não gosto pra ir comigo. Que daí se as abelhas fossem aquelas, né? Sacrifício. Não, é foda, porque eu não ia conseguir ir sozinha e eu provavelmente ia matar alguém. Porque eu ia convencer alguém a ir comigo e essa pessoa ia morrer com as abelhas. Excelente, Mabê. Vira um caso de assassinato. Exato. Tipo assim, eu claramente ia matar alguém, um amigo, uma parente. Porque eu não ia sozinha nem fudendo. Não ia. Eu ia convencer uma pessoa a ir comigo. E se as abelhas te atacassem sozinha? Não ia ter quem contasse a história, porque você foi sozinha. Boa. Mas eu não sei, cara. Eu acreditei tanto que as abelhas não vão me atacar. Sabe? Tipo assim, pra mim... Não, ela deu lá o... Tipo, o relato, já tá de conluio com as abelhas. A abelha já sabe em quem ela tem que ir. Mas é verdade, você podia chegar lá, bem bonitona. A abelha, sei lá, tem um... Gente, só precisa de uma abelha que esqueceu do contrato. Uma abelha que não assinou o contrato. As outras vão de onda. As outras vão em cima, não tô nem aí. Eu morro de medo de abelha, agora você tem um ponto. Eu não sei, viu? Talvez um drone, levaria um drone. Eu ficaria longe, deixaria o drone olhando, assim. Deixa filmando, né? Filmando de cima. O que você vai fazer? Cara, eu acho que eu ia ficar só na curiosidade. Eu não sei, eu acho que ia ficar com medo de morrer.
De verdade. Mas você não ia ficar muito curiosa? Não, eu ia. Nossa, eu acho que eu não ia conseguir dormir. Não. Ou poderia postar na internet, porque aí virar uma grande gincana. Mas você vai Cada matar um mundo monte ia- de... que o povo ia lá. E um monte de gente. E um monte de uma galera morrer, mano. Ia virar aqueles casos o caso da abelha. Sim. No fórum. Ai, meu Deus do céu. Não, perfeito, desculpa. É uma história perfeita. É uma história Bizarro. perfeita. E tinha que ser Infelizmente, Minas, matei né? umas 3 pessoas nessa história. Acabou acontecendo, mas assim, em Minas, perfeito. Olha, Orina, se você souber o endereço, me passa. Que eu vou com você lá. A gente vai cavar essa parada. Meu Deus, bora. Já pensou vir aquelas histórias de família e alguém finalmente vai, tipo, 3 gerações depois? Meu Deus. E aí encontra de fato. É que a foda é que agora vai ser uma grana em cruzeiro, né? Sei lá, tipo, não sei quando que foi, mas... É. Tipo, vai que o negócio tá em cruzeiro. É. Aí é puxado. Mas pode ser ouro. Vai ser horrível. Vamos pensar. Porque tem pouca coisa que hoje ainda seria de valor. Pouquíssima coisa. Acho que só ouro mesmo. Mas pela curiosidade. É isso, Orina, se você mandar pra gente, eu e a Nath, a gente se responsabiliza e vamos. O quê? É só a gente colocar aquelas roupas de apicultor. É, que as também. abelhas não conseguem chegar na gente. Agora que a gente tem a dica. E a gente vai fazer. A gente vai quebrar essa pra sua mãe. A gente vai quebrar essa pra sua mãe. A gente tá aqui se oferecendo. Adorei. E é isso. Bora, pode ler a próxima. Vem jogar com a gente. Olá, Nath e Mabê. Meu nome é Kevin e hoje vim contar uma história que envolve minha família, que sempre teve um lado espiritual. Por volta de 15 anos atrás, meu irmão estava brincando no quintal e encontrou um pote preenchido com diversas bolinhas de gude enterrado no chão, enquanto uma reforma acontecia. O pote estava lacrado, mas ele conseguiu abrir. Passava as tardes brincando e depois guardava o pote em cima da estante que ficava na sala. Meu outro irmão mais velho, que deveria ter por volta de uns 17 anos na época, costumava ficar acordado até tarde para ficar no computador, que ficava na sala, e às vezes, se estivesse muito tarde, ele acabava dormindo no sofá da sala para evitar fazer barulho e acordar alguém. Durante a madrugada, enquanto ele estava tentando dormir, escutou vozes de crianças ao seu lado. Ele podia ouvir o que estavam conversando e sabia que estavam brincando com as bolinhas. Pensou que não fazia sentido nenhum que eu ou meu outro irmão, o que brincava com as bolinhas de gude, estivessem no chão da sala às 3 da manhã e então se desesperou. Ainda de olho fechado, escutava as 2 crianças o chamando pelo nome e pedindo que fosse brincar com elas. Percebendo a falta de resposta dele, elas ainda o cobravam. Mike, você não vai mesmo vir brincar com a gente? Ele então se levantou, passou correndo pelas crianças e entrou no quarto dos meus pais, enquanto esbarrava por tudo que ia encostando pela frente e se jogou contra a porta do quarto. Acordou a todos com barulho, enquanto dizia que tinha 2 crianças na sala brincando. Meus pais o acalmaram da forma que podiam, dizendo que era só um sonho. Teve outro dia no qual um som bem alto de diversas bolinhas de gude caindo e espalhando no chão da sala. O pensamento imediato foi o de que aquele pote caiu da estante. Quando chegaram na sala, o pote estava intacto na estante, no mesmo lugar. Não fazia sentido nenhum e logo deram fim nesse brinquedo, que parecia um amuleto para chamar os tinhosos quando eles estavam entediados. Dias depois, ouvimos meus pais conversando e dizendo que também ouviam as crianças na sala. Hoje em dia, eles confirmam a história e que também ouviram as crianças, mas não quiseram assustar ninguém e preferiam deixar meu irmão dormindo na sala. Pais do ano! Troféu Melhores Pais. Deus! Gente, eu acho que a gente matou a charada do caso anterior. Que a senhora... O enterrou foi um A baú bolinha com de bola gude. Agora, eu vou te falar, se eu fosse com a minha roupa de apicultora, desenterrar aquele baú, sabe, enfrentando as abelhas, e tivesse bolinha de gude, eu ia ficar putaça.
Olha, Urina, eu ia ficar putaça com a sua avó, cara. Puta merda, eu ia ficar muito brava, mano. Já pensou? Gente. A gente vai pra Minas com as nossas roupinhas, filmando tudo, né? Uma equipe filmando a gente. A gente tá lá, ó, com uma pá, no meio de um sítio, uma casa que não existe mais. Quer dizer, a gente ia ter que ficar, sei lá, cavucando um monte de lugar lá. Vai que tinha uma casa em cima do lugar. E aí tem a porra de um baú com bola de gude. Exatamente. Olha. Pra trazer crianças pra nossa casa. Não, ainda bola de gude possuída, né? Não é então. uma bola de gude do bem, assim. Gente, que bizarro. Eu fiquei assustada lendo, assim, sabe? Me lembrou um pouco você falando do sonho, a parte que fala assim... Mike, você não quer brincar com a gente, não? Você falou que é tipo, oi, lembra de mim? É, sim. Ai, gente, que medo, né? Quando falo o seu nome, dá medo. Cara, você sabe... Uma vez... Ah, lá vem. Anos 90, 2000, né? Aí tinha muito da brincadeira do copo e tal. Nossa. O compasso. Cara, teve uma vez, eu juro, por tudo que é sagrado, que a gente quis brincar e tava meio chuvoso, assim, né? Ótima ideia. E aí, a gente... Eu não lembro o teor das perguntas, mas tava num nível, assim, muito bizarro já. E a gente tava pedindo pra sair, né? E não estavam deixando a gente sair. Aí a gente falou assim, eu não quero mais brincar. Apagou a luz. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que a gente nunca mais brincou depois disso. Nunca. Nunca mais. Eu nunca mais brincaria. Mas eu já brinquei com a brincadeira do copo e já deu merda também, assim, tipo... Ele se mexeu, até hoje fica naquelas, né? Tipo, ele se mexeu, alguém tava mexendo ele. Aquela coisa que a gente nunca sabe dizer, mas ele real mexeu. E a minha mãe também brincou, ela falou quando ela era mais velha, assim, quando ela tinha uns 18 anos. E também mexeu com ela. Então... Ou tipo, o mesmo lugar? tipo, ou mesmo... Não foi no mesmo lugar, não. Mas, tipo, ela fez em Manaus. É uma brincadeira do copo com os colegas e tal. Que ela morava lá. E o copo mexeu. Então, assim, eu não sei. Dá pra fazer um episódio inteiro só de brincadeira do copo. Dá. Mas não vou fazer a brincadeira do copo. Isso não vou fazer nunca. Olha, gente. Tudo tem limite nessa vida. Já falaram uma vez, faz um episódio fazendo a brincadeira igual, vou fazer sim. Vem aqui, amor, e fazer comigo. Deixa eu fazer na sua casa. Não é você que tem que voltar pra esse estúdio depois, né? Imagina um estúdio assombrado. Nossa senhora. Acho que eu vou ter que pagar mais caro depois. Porque eu tô pagando esse estúdio aqui. Imagina se eu assombrar o estúdio, vão cobrar o dobro. Exatamente. Não dá, não. Bom, próximo caso é, vem aqui beber. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem disso aí. Oi, Mabê, oi, Nath. Meu nome é Tainá, tenho 27 anos e moro em Santos. Meus pais se separaram quando eu era bem novinha e morei com a minha mãe nesse tempo até completar 10 anos. E depois fui morar com meu pai por escolha própria e por conta da minha madrasta. A gente se dava tão bem que ela se tornou tão especial pra mim que eu decidi me mudar e morar com eles. Pois bem, quem me introduziu a esse mundo dos filmes de terror foi ela. A primeira vez que eu assisti O Exorcista foi com ela. Talvez a pior escolha que já fiz, pois tenho traumas até hoje. Gente, saca só essa madrasta. Depois que terminamos de assistir o filme, fui pro meu quarto e ela ficou na cozinha, fingindo que tava preparando algo pra gente jantar. Quando, na verdade, ela estava no chão, fingindo que estava possuída. Ela queria me assustar e conseguiu. Desde então, ela sempre amou me apavorar, mas até aí tudo bem. Não tá não, amor. Quando eu tinha por volta de 18 anos, eu passava o dia inteiro no cursinho preparatório, assistindo aulas e depois estudando o que tinha aprendido. Um dia, enquanto estava estudando, minha madrasta mandou um áudio de um brinquedo do meu irmão, que era um pianinho. Daqueles que tem os bichinhos da fazenda, sabe? Que tem músicas da fazenda, tipo... Seu Emílio tinha um sítio, ia, oh. Enfim, esse. Adorei. Tinha uma música específica nesse piano que o meu irmão amava. Ficava apertando o bichinho que tocava essa música várias vezes. Nessa época ele tinha uns 2 anos de idade. Eu tenho um afilhado de 1 ano e meio, eu sei como é, gente. Eles apertam, eles querem ouvir a mesma música trilhões de vezes. E ela conta aqui que a música era bem triste e tal, e que a madrasta enviou um áudio tocando essa música triste específica no piano. Na hora que escutei o áudio, durante a reprodução da música, escutei uma voz de um homem. Ai, meu Deus. Uma voz bem grave, que quase ficou despercebida por causa do som estridente do piano. Mas era a voz de um homem dizendo, vem aqui bebê, vem aqui amor. Ai. Na hora que escutei isso, liguei pra ela e perguntei se tinha alguém em casa além dela. Porque eu sabia que naquele dia meu pai tinha saído pra trabalhar e só ia retornar
por volta das 10 horas da noite. Eu queria pegar ela no flagra. Né? Eu vou pegar essa gata no flagra agora. E ela me respondeu que não, que ela tava sozinha. Então eu pedi pra que ela desligasse a ligação comigo e escutasse o áudio, ver se ela escutava alguma coisa. Mais ou menos depois de 1 minuto, ela retornou a ligação chorando, dizendo que escutou uma voz dizendo as mesmas coisas que eu tinha ouvido. Vem aqui, bebê, vem aqui, amor. Ela pediu pra que eu fosse pra casa correndo, peguei minha bicicleta e fui embora acudir a mulher. Mas tava me cagando de medo e não queria ter que voltar pra casa, sabe? Então, na hora que eu cheguei, ela falou pra gente destruir o piano. Meu Deus. Que é o brinquedinho, né? E foi isso que fizemos. Abrimos a caixa de ferramentas do meu pai e macetamos o piano. Que dó. Quem ficou triste foi meu irmão. Até hoje falamos disso e realmente não temos explicação pra isso que aconteceu. Amo o podcast, escuto sempre. Mabê, você é demais. Muito engraçada, inteligente. Beijos, beijos. Que fofa. Gente, eu amei essa história. Porque é a primeira pessoa que tem um brinquedo possuído e ela explode o brinquedo. Porque as pessoas assim, não, essa boneca tava estranha. Então eu dei ela pra vizinha. Gente, parem de passar pra frente as coisas possuídas. Eu amei. A madrasta ligou, fez ela sair da aula. A criança sair da aula, acho que ela era mais velha. Mas enfim, sair da aula pra ir lá, pra elas pegarem o martelo e macetar. Exatamente. Cara, nossa, mas que medonho. Cara, de novo, os anos 90, 2000, tinha muita história de boneca, né? Sim, muito. Eu tinha uma boneca da Millie, da Chiquitita. Eu nem sabia que tinha boneca da Chiquitita, mas devia ter mesmo. Mas era tipo daquela... Era grande? Grande, tipo a da Xuxa. Aí o que rolou? Tava rolando uma festa do pijama lá em casa. E a gente começou a contar as histórias da boneca da Xuxa possuída. Lógico. Cara, a gente não conseguiu mais olhar pra aquela boneca. De forma alguma. E aí a gente começou a ficar com medo. Eu pedi pra minha mãe levar a boneca pra lavanderia. Eu não doei. Mas ela ficou na lavanderia pra sempre. Gente, coitada, sério. Não, e as bonecas é isso, cara. Ou elas são doadas pra uma pessoa qualquer que vai se fuder, ou elas ficam presas no armário, vão pra lavanderia, vão pra... Tipo assim, coitada das bonecas, né? Elas ficam presas. Não é à toa que elas ficam putas, cara. É por isso que tem tanto filme de revolução de brinquedo aí. Eles estão certos. O Toy Story devia ser um filme de terror, nossa, entendeu? Imagina. Que já, pra mim, desculpa, mas pra mim, a primeira vez que eu assisti, eu assisti Toy Story muito velho. Faz uns 8 anos que eu assisti Toy Story. Então, tipo assim, eu tinha 29 anos, assim, eu não assisti quando era criança. Quer dizer, quando criança nem existia, mas quando teve o Toy Story, eu não peguei essa tour. E aí eu fui ver mais velha, assim. E eu falei, gente, mas isso é um pouco assustador. Tipo assim, eu acho que seria um ótimo filme de terror. Nossa, seria excelente. Né? Nossa. Uma versão de terror. Tem que ser assim. Bom, próximo. Era uma noite muito engraçada. Não tinha cama, não tinha nada. Ai, meu Deus. Oi, Mabê e Nath, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou do interior de Minas. Olha aí, Minas voltando. Gente, não dá. E hoje vim contar algo que até hoje não sei como explicar. Quando criança, eu era muito apegada à minha mãe, odiava dormir fora de casa e ficar longe dela. Quando dormia fora, tinham sempre que me levar para casa de madrugada, bem conveniente. Então eu parei de dormir em outros lugares. Minha melhor amiga e vizinha morava na rua de trás e vivia insistindo para eu dormir lá, e eu recusava porque não queria dar trabalho. Certo dia, ela me convenceu, já que era pertinho, eu poderia voltar para casa se não quisesse dormir. Uma coisa sobre o quarto dela, que até hoje eu acho meio bizarro, ela tinha 2 camas de solteiro. Uma que ela dormia e a outra só para colocar os brinquedos. As bonecas ficavam sentadas de frente para ela. Naquele dia, os brinquedos ficaram no chão, entre uma cama e outra, para eu ter uma cama para dormir. Consegui dormir, com certa dificuldade, pois ela não deixou nenhum resquício de luz no quarto e eu não estava acostumada a dormir no breu total. Por sorte, o interruptor de luz brilhava um pouquinho. Durante a madrugada, eu acordei sentada, o que já foi estranho, e aproveitei para ir ao banheiro. Nossa. Quando bati o pé no chão, acho que pisei em uma boneca que disse, vamos brincar? Até aí, tudo bem. Eu já desmaiava.
Como os brinquedos estavam do lado da cama e eu pisei, sabia que atrás de mim tinha a parede. Então, só ia encostar e ficar sentada mesmo até sentir sono de novo. Não queria acordar minha amiga nem nada. O problema é que atrás de mim não tinha parede nenhuma. Tentei tatear o local onde devia estar a parede e não achei. Resolvi me deitar de novo, completamente assustada. Aí eu teria que jogar as pernas para a direita e me virar. Só que à direita também não tinha cama. Pela lógica, eu deveria estar na beirada da cama. Porém, comecei a tatear a mão ao meu redor por todos os lados procurando o colchão, mas, pasmem, não tinha nada. Era como se eu estivesse sentada no vazio. Desesperada e tímida, sem querer dar trabalho outra vez, tentei focar e procurar um interruptor. Também não encontrei. Então comecei a chamar: Lara, Lara, acorda! E nada. Sem saber mais o que fazer, eu só fechei os olhos com força e implorei para eu acordar, achando que poderia ser um sonho. Depois de um tempo, abri os olhos, ainda no completo escuro, e procurei pela cama e pela parede. Tudo estava no seu devido lugar, como se nada tivesse sumido antes. Me encostei na parede e fiquei acordada até o dia amanhecer. Não faço a menor ideia do que rolou, mas tenho a teoria de que as bonecas ficavam com raiva por eu ter tomado o lugar delas e quiseram se vingar. Gente, as bonecas de novo. A gente fala um negócio, vai lá e conta o caso. Eu acho que, de novo, a gente tem um caso aqui, um caso das bonecas se vingando. Exatamente. Né? Acho que, assim, essa é a grande explicação. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu tô indo fazer xixi durante a noite. Eu esbarro numa boneca, ela fala, vamos brincar... Eu já mijei em cima dela. Essa era a brincadeira. Essa era a brincadeira. Tipo assim, eu já estaria toda... Gente, assim, nossa, ficou muito... É muito engraçado, coisas bobas, assim, mas tipo... a gente tem essa coisa de memorizar os nossos cômodos, nossas coisas, né? Pra gente se guiar pelo escuro. Uhum. E essa semana tem um amigo meu que tá dormindo na minha casa, o Fabão, ele é carioca. Ele veio aqui pra São Paulo e ele tá ficando no meu quarto. Só que eu queria deixar o quarto de hóspedes, eu coloco o meu porta-bolsas. Só que o porta-bolsas normal de um ser humano, você coloca, sei lá, 5 bolsas, 6 bolsas. E eu tenho muita bolsa. E meu porta-bolsas, ele é muito gigante. Ele ocupa, sei lá, metade do... Não é tudo isso, mas assim, ele é desesperador. Então, eu falei assim, eu queria deixar ele mais confortável e tal. Eu tirei o porta-bolsas e coloquei no meu quarto. Uhum. E, cara, toda vez, tipo, de madrugada, alguma coisa assim, eu tô indo dormir à noite, que eu gosto de apagar tudo, assim, as luzes, eu tô indo em direção da minha cama, do nada tem um porta-bolsa gigante. E, tipo, pela segunda vez eu bato, assim, a cara, eu levo um susto com o porta-bolsa. Eu fico, tipo, desesperada. Então, assim, é foda quando você depara com uma coisa, assim, no meio do episódio. No meio do episódio. No meio da vida. A série da minha vida, afinal. Porque a minha vida é uma série. Mas, bom, vamos pro caso Serial Coincidencer. Vamos lá, então, coincidência em série. Oi, Mabê e Nath, me chamo Brenda e hoje eu vou contar a história do dia que eu achei que seria sequestrada. Oi. Vamos lá, em março de 2022, fui pra casa dos meus pais pra ajudar minha mãe a fazer o bolo de aniversário do meu priminho. Como o processo ia demorar, eu sabia que precisava dormir 2 dias por lá. Nossa, mas que bolo é esse, Brasil? Bom, deve ser um bolo muito chique. Precisei levar meu cachorro junto, o Geraldo, na época com 1 ano. Geraldo é um vira-lata preto, com corpo esguio, mais parecido com um galgo, imagem abaixo. E ele é extremamente medroso. Gente, eu vou mostrar a foto aí do bichinho. Vai lá em Caso _ Bizarro, que no próprio feed vai ter a foto. Não é a foto do Geraldo, tá? É a foto de um galgo que seria mais ou menos parecido com o Geraldo. Eu adorei. Né? Perfeito. Finalizado o bolo, minha tia me ofereceu uma carona pra que eu voltasse pra minha casa em outro bairro. Aceitei a carona e fomos eu, ela e Geraldo no carro. Eu amo. Ao chegar no meu prédio, minha tia parou o carro do outro lado da rua e nós 2 descemos e ela foi embora. Enquanto atravessávamos a rua, um homem aparentemente com 50 anos... de dentro de um carro, fez sinal com a mão pra mim e disse: "Ih, é igualzinho ao meu." Não entendi nada, continuei atravessando a rua sem dar atenção. O homem insistiu e soltou: "Vou tirar uma foto." Nesse momento, ele leva o carro pro exato lugar onde minha tia tinha estacionado anteriormente
e saiu do carro, pegou uma sacola no banco de trás e veio na minha direção. Como sou ouvinte de todos os podcasts de True Crime possíveis, já imaginei 1000 situações no mesmo segundo. E meu primeiro instinto foi, não vou entrar no meu prédio, senão ele vai saber onde eu moro. Vale ressaltar que meu prédio não tem porteiro e o portão abre e fecha sozinho. Então, se o querido decidisse entrar no prédio comigo, eu não ia conseguir fechar o portão, porque é automático e não adianta empurrar. Assim, ele veio na minha direção e do meu cachorro com o celular na mão e me disse que ia mandar um áudio pra filha dele e começou a falar: Brenda, achei um cachorro igualzinho ao seu. Sim, gente, Brenda, o meu nome. Eu gelei. Não comentei nada, pois pensei que ele poderia ter falado meu nome apenas pra confirmar se era eu mesma. Me fiz de doida. Gente, ela é muito true crimer. Eu tô com... Ela é muito perfeita. Ele virou o celular pra mim e mostrou uma foto de um cachorro idêntico ao meu. Porém, todo cachorro vira-lata preta é igual, né? Só falei, nossa, que lindo, mas nem conseguia respirar direito de tanto medo. Em seguida, ele perguntou onde eu peguei o Geraldo. E perguntou, pasmem, se foi no bairro X, bairro onde os meus pais moravam, onde eu passei 27 anos da minha vida e de onde eu tinha acabado de vir. Nesse momento, um pingo de coragem surgiu em mim e afirmei de volta que sim, tinha sido no bairro X, mesmo não sendo, mas eu só queria acabar com o assunto. Ele respondeu que pegou o cachorro dele lá também, num estaleiro. Na mesma hora, perguntei exatamente qual estaleiro e ele disse não sei. O bairro X é conhecido por ter muitos estaleiros, e como é que ele foi pegar um cachorro sem saber aonde? Nesse momento, ele gritou mais ainda, pegou o celular e ficou tirando fotos do meu cachorro. Do lado do meu prédio tinha uma loja de roupas que eu frequentava, e vi que o dono caminhava pela calçada conversando com uma moça. Na mesma hora, fui andando na direção deles e entrei na conversa como se fosse conhecida. O cara seguiu do meu lado, como se fosse uma sombra, enquanto eu fingia conhecer as outras duas pessoas. Na minha cabeça, aquela conversa demorou uma eternidade, mas devem ter sido pouquíssimos minutos. E o cara seguia do meu lado e eu ignorando que ele estava ali. As outras duas pessoas também não perceberam, mas continuaram falando comigo. Passado um bom tempo, ele cutucou meu ombro e falou que estava indo embora. Deu tchau, colocou de volta a sacola no banco de trás e sentou no banco de motorista. Ficou ali me olhando por um tempo enquanto eu seguia meu personagem de maior conhecido das duas pessoas. Parei de olhar e ele foi embora. Tentei anotar a placa do carro, mas estava tão nervosa que não consegui. Me despedi das pessoas da calçada e fui pro meu apartamento. No dia seguinte, fui na loja e conversei com o dono. E ele me deu a gravação das câmeras de segurança que mostrava certinho o rosto do homem e o carro. Mostrei para os meus pais para ver se era alguém conhecido e nada, ninguém da minha família conhecia. Desde então, toda vez que um sedã prata passa perto de mim, eu gelo de medo. Até hoje não sei o que aconteceu de fato, mas ando sempre atenta na rua. Pode ter sido a maior coincidência do mundo, mas às vezes acho que não. Enfim, essa é a história do dia que eu achei que seria sequestrada por um querido que sabia muitas coisas sobre mim e que hoje tem 1000 fotos do meu cachorro. Meu Deus. Beijos e andem com atenção na rua, gente. Que história desesperadora, mas é o que eu e a Carol sempre fala. Se você, por algum instinto, sabe, sentir que a coisa tá estranha, foge, sai da situação, tenta se esconder. Como ela falou, foi conversar com 2 pessoas. Mas, sabe, tipo, tenta escapar, tenta fugir dessa situação. Confia no teu instinto, porque muitas vezes eles estão certos, né? Sim. Confia no nosso instinto, que o nosso instinto sabe quando a gente tem um medinho, né? Quando uma coisa pode ser zoada. Sim. Não, total. E eu fiquei apavorada, porque são muitas coincidências. Podia ser só um cara, tipo, seguindo ela e tentando, né, tudo isso, assim, então... E eu acho que também pela inconveniência, assim. Você vê que a pessoa tá desconfortável, que você tá seguindo ela ainda pra tirar foto do cachorro, sabe? Nossa, estranhão. Tenta fugir aí, mas bom, aparentemente faz um tempo. Foi em 2022, né? Não faz tanto tempo. Mas de qualquer forma já tem aí uns meses, você tá bem, então isso que importa. Bora ir pro último caso. O espírito do Just Dance, que legal, porque eu teve uma época que eu era viciada em Just Dance. Olha lá. Oi, Mabê e Nath, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra, tenho 23 anos, sou do interior de São Paulo e hoje moro aqui na capital. Antes de qualquer coisa, queria dizer que conheci a Mabê no Lollapalooza. Você é muito linda e gente boa. Obrigada pela fotinha. Ai, que fofa. Enfim, a minha história se passa no interior lá por 2014, 2015, na casa de uma amiga que, pra gente começar bem pra cima, absolutamente todo mundo via ou ouvia alguma coisa sobrenatural. Ai, delícia. Eu me cagava de medo da casa dela por conta de todos os relatos e porque eu sentia uma energia pesadíssima dentro dela. Além de já ter ouvido batidas vindo do sótão da casa dela, que sempre estava vazio. Mas até aí tudo bem.
Um belo dia, enquanto os pais dela estavam viajando, nosso grupinho de amigas se reuniu na casa para jogar Just Dance, porque ela era a única que tinha Xbox com Kinect, aquela câmera que reconhecia os nossos corpos. Jogamos e um adendo. É muito bom, porque pega realmente todos os movimentos, não só da mão. É um pouco creepy, né? Se você for pensar. É uma câmera na sua casa, né? Jogamos a tarde toda e descemos pra comer. Como eu era cagona, eu não ia dormir lá e minha mãe já tava indo me buscar. Pra ajudar a entender melhor, preciso descrever a casa. Era uma casa grande, onde no térreo ficava a cozinha, sala de jantar, barzinho e sala. No andar de cima ficavam os quartos, banheiro e o sótão. Minha mãe chegou para me buscar e eu subi as escadas para buscar as minhas coisas no quarto da minha amiga. Na metade da escada, eu comecei a escutar os barulhos do Xbox ligando e do Just Dance escolhendo música. Dei mais um passo e o demônio que estava no quarto selecionou uma música meio antiga para jogar. Sei lá, mas ouvi todo o processo. Pesquisei a música para mandar a vocês e não achei, mas lembro que era uma dança em casal e uma menina usava um vestido de bolinha anos 60. Gritei para as minhas amigas que estava com medo de ir lá sozinha, mas como eu tinha medo até daquele começo do filme Crepúsculo, que tinha aquela perseguição do viado, elas nem sempre se importaram. Que dó! Continuei subindo com o coração batendo, que nem louco. E parei no começo do corredor com o corpo gelado e uma sensação de que eu estava em perigo. Literalmente, sentia que eu estava indo em direção a um espírito que eu não estava a fim de ver. Tomei coragem e corri até o quarto e comecei a juntar as minhas coisas com a música lá tocando sozinha. Quando olhei para cima para procurar minha carteira, reparei que o Kinect tinha reconhecido meu corpo e mais um corpo atrás de mim. Ai, meu Deus! Gata! Elogia de novo aquela... Eu paralisei. Calma, deixa eu me recompor. Eu paralisei. Era claramente uma pessoa parada atrás de mim, que eu via só pela tela. Eu tô com medo, eu tô arrepiada debaixo da minha blusa. Eu odeio essa história, cara. Eu odeio ter que viver isso que ela tá falando. Passei até a mão no ar pra ver se o Xbox parava de loucura, mas não rolou. Tava lá o ser atrás de mim. Era mais alto que eu, parecia um homem. O negócio durou segundos, mas pra mim parecia que eu tinha paralisado por uns 5 minutos. Gente, eu tô com medo de olhar pra trás da cadeira aqui do estúdio. Ai, quando eu dei por mim, Calma. Quando dei por mim... Gente, a Natália mesmo... A Natália tinha que sair numa maca. Eu sou muito medrosa. Não, mas desculpa, mas nesse caso realmente... É foda, mano. Eu tô com aquele frio na espinha, assim, sabe? Tipo, de alguém atrás. Eu tô desde a hora que você... Tipo, eu tô assim, na hora que ela lê essa frase. Porque pra mim essa frase, ela muda a história toda. Tipo, na hora que na primeira vez que eu li esse caso... Meu Deus! Não, e eu super elogiei o Kinect. Eu realmente não tava pensando nos perigos do Kinect. Exatamente. Quando dei por mim, eu estava num quarto com um espírito. Só saí correndo e nem me despedi das minhas amigas. Só entrei no carro esbaforida, pedindo pra minha mãe dirigir. Mamãe, preocupadíssima, parou o carro na esquina e perguntou o que era. Eu contei o que aconteceu e ela disse que ia mandar uma mensagem para uma tia minha, que é espírita. Pois bem, passou uns dias e essa minha tia respondeu dizendo que o lugar que eu estava era realmente pesadíssimo e que eu não estava louca, tinha alguma coisa perto de mim. Se fosse hoje em dia, que frequentou o terreiro de Umbanda, eu até teria investigado mais. Mas naquela época eu só me fiz de louca e bati um papo com meu anjo da guarda. Enfim, essa é a minha história pra vocês. Espero que tenham gostado e desculpem o textão. Beijão. Sandra, essa é uma das melhores histórias que já passou por aqui, porque assim, que medo, eu fico apavorada. Cara, o que você faria? Eu não ia chegar no carro, eu ia desmaiar. Cara, essa história, ela me lembrou um filme que... Ai, como que era o nome? Nossa, tava na minha cabeça. Mas era basicamente assim. A pessoa tinha uma dor no pescoço. Ai, meu Deus, eu tô com dor no pescoço. Olha aqui, eu tô com essa lompa. É verdade. Ai, meu Deus, eu vou pode contar. Conta, vou ter um treco aqui, mas... E aí a pessoa sentia, até que aí... Não lembro se o namorado ou a namorada...
era fotógrafo, tirou uma foto. E aí, na revelação da foto, tinha um espírito Ai, cara, já teve essa história aqui, eu acho. Ou eu já... Eu lembro até daquele jogo. Tem um jogo que você tem que matar os espíritos tirando foto, né? Então você tem que encarar eles. Cara, perfeito, que era isso, que era tipo, tinha uma... Não, o que a gente contou aqui foi que tinha um espírito que ficava puxando o cabelo da mulher. Que eu até falei, gente, bora cortar o cabelo, deixar ele curtir. Ó, o seu tá bom, hein? O seu tá bom pros espíritos. Longe de mim. Mas o seu tá comprido. O meu é um pouquinho quem tá com mais dor no difícil. pescoço é você, né? Você que se resolva aí. Não, chega. Nath, o que você achou de hoje? Você vai conseguir dormir hoje à noite? Não, eu ainda tô com sensação ruim atrás. Eu juro, ó, eu tô olhando pra trás de você, não tem nada. Pode ficar tranquilo. Vou olhar. E me conta, quem quiser te encontrar, como é que faz pra achar suas redes, fala os seus projetos, fica à vontade aí pra fazer o seu próprio jabá. Bom, em qualquer lugar, meu canal no YouTube, minhas redes sociais é Natália, sem H, é Kreuser, é Kreuser. E é isso. Me mandem mais histórias aí pra Ela começa a chorar, né? Cara, acompanha o canal dela, é muito legal. Ela fala muito de séries, de filmes, de cultura pop em geral, né? Assim que. Sim, às vezes tem umas coisas de terror também. E tem por que não, né? Por que não? Então, obrigada por ter vindo, gente. Até a próxima. Obrigada a você. Só que eu dei tchau pra quem? Parece que eu dei tchau pra... É o espírito!